Paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, a palavra que dá vida, que abençoa, que fortalece. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Cristo. A verdade que abre nossos horizontes, a verdade que nos dá direção nova, a verdade que faz eu e você ser vitorioso e vitoriosa em Cristo. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Estamos trabalhando o livro de Davi. Algumas vezes eu saio do livro de Davi, vou para o outro, mas quando o Senhor dá outra ordem. Porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar, não é verdade? Mas hoje voltaremos. Estamos retornando novamente para o livro onde se fala da história de Davi. Que eu tenho certeza que muitas vezes essa história se identifica comigo e com você em alguma coisa. Um guerreiro, um rei abençoado, que ensina eu e você a adorar a Deus, que ensina eu e você a obedecer. Também ensina quando desobedece tem as consequências, como teve na vida de Davi. Então vamos ser adorador e adoradora? O título é: O Senhor é testemunha da tua inocência. Você está inocente em alguma coisa, te julgam, te atacam, o Senhor é testemunha da sua inocência. Porque aqui a gente vai ver, em 1 Samuel, capítulo 20, do 11 ao 31. Amanhã terminaremos esse capítulo, porque ele é muito longo. A gente já estamos nele. Hoje é a segunda vez, né, do capítulo 20. Amanhã terminaremos ele. Mas hoje o Senhor é testemunha da tua inocência. Ele honra os inocentes. Ele protege, ele dá livramento e ele fala a verdade. Não se preocupe, porque ele é testemunha da sua inocência. Jonathan faz uma aliança com Davi. Não era normal, não tinha condições nenhuma de Jonathan fazer uma aliança com Davi, porque Davi, quando seu pai morresse, seria o seu sucessor. Mas o Senhor trabalha nos corações. O Senhor é testemunha sua. O Senhor foi testemunha de Davi. O Senhor criou uma situação linda entre Davi e Jonathan, e comigo e com você não é diferente. Amém? Tem chamado, mas está passando por lutas. Tem chamado, mas estão gente te empurrando, te vendendo. Fique na posição de Davi. Tenha sabedoria, porque o Senhor é tua testemunha e a minha. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, 1 Samuel 20, a partir do 11. Então disse Jonathan a Davi: Vem, saímos ao campo. E saíram ambos ao campo. Os dois amigos, né? Que o Senhor uniu, porque tinha um propósito naquela amizade. Porque conhecias como era seu pai Saul. O Senhor tem um propósito comigo e com você, diante das adversidades. Se você ouvir um barulhinho, eu estou chupando uma bala, mas é porque minha garganta não está bem, tá? Disse Jonathan a Davi: O Senhor Deus de Israel seja testemunha, sondando eu a meu pai, amanhã, a esta hora, ou depois de amanhã, eis que se houver coisa favorável para Davi, eu então não enviar a ti e não te fizer saber. Jonathan ali estava fazendo uma aliança com Davi. Olha, eu vou conversar com meu pai, porque qualquer coisa eu passo para você. E ali tiveram uma conversa onde Deus estava presente para dar livramento a Davi. Porque o Senhor sabe aqueles que te perseguem, aqueles que me perseguem, mas Ele dá livramento. O Senhor faça assim com Jonathan, outro tanto, que se aprove a meu pai fazer-te mal. Também tu farei saber, e te deixarei partir. Irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. Que coisa linda. Jonathan disse: Olha, qualquer coisa que meu pai quiser fazer contra você, eu vou te falar. Mas que o Senhor seja com você como foi com meu pai.
Porque Jonatas sabia que o Senhor não estava sendo mais com Saul, mas que já tinha sido com Saul. Deixa aqui bem claro que Jonatas era um homem sério, um jovem sério, íntegro, justo, mesmo sendo filho de Saul. Porque ele sabia que o próximo rei era Davi. Mas ele não criou situações contra isso. Ele não teve ódio de Davi, pelo contrário, Deus formou uma aliança linda entre eles dois. Porque o título é O Senhor é testemunha da tua inocência. E Deus era testemunho da inocência de Davi. E colocou nada mais, nada menos do que um filho de Saul para ser amigo de Davi. Porque o Senhor é justo. E ele procura pessoas justas. E Jonathan era um jovem justo. Aleluia. E se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo de beneficência do Senhor para que não morra? Que coisa linda. Ele disse, olha, Davi, se eu ainda viver muito tempo, e no tempo que você for rei, que você possa usar de benevolência comigo, quer dizer, ser uma pessoa boa, justa, relembrar que eu era de uma família real. Conversa de crente com verdade, com integridade, é assim. Porque Jonathan ali, filho do rei, príncipe, mas estava com uma conversa muito justa com Davi, o qual seu pai perseguia porque ele seria o próximo rei de Israel. Mas quem tem integridade não tem inveja. Quem tem integridade ajuda o próximo, aquele que está em apuro. Quem tem integridade anda com seriedade e com coração bom. E era exatamente tudo isso era Jonathan. Nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos teus inimigos de Davi, os inimigos de Davi. Olha que coisa linda. Jonathan está dizendo a ele, olha, quando o Senhor tomar providência contra os teus inimigos, não destrói, deixa que ele faça. A tua beneficência, quer dizer, seja uma pessoa boa eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar. Quando o Senhor destruir, quando o Senhor tirar teus inimigos de perto de ti, seja benevolente, Davi, seja justo. Não pague ódio com ódio. Que conversa séria. Que conversa sensata, que conversa íntegra de Jonathan. Perdão. De Jonathan com Davi. Como é que anda minha integridade com Deus e a sua? Porque Deus é testemunha da nossa inocência quando realmente nós somos inocentes. Porque Deus não tem um culpado por inocente, nem um inocente por culpado. Veja que aqui ele colocou Jonathan para ser o defensor de Davi, para ser justo com Davi. Mas por quê? Porque o Senhor procura pessoas sérias. E Davi também era sério. Davi teve chances de matar seu rei, Saul, e ele não fez isso. Porque se Deus tem promessa comigo e com você, é no tempo. Não precisa prejudicar ninguém. Não precisa na igreja vender ninguém, fofocar, falar mal de alguém para o pastor, não. O que ele tem comigo e com você na casa de Deus, ele honra, ele dá. O tempo é dele. Lembre-se, não precisa prejudicar ninguém. E Davi e Jonathan tinham uma amizade de servo de Deus, não de ambiciosos nem invejosos, mas de homens tementes ao Senhor. Assim fez Jonathan aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. Olha que Jonathan disse: olha, Davi, é o Senhor que vai requerer dos teus inimigos. É o Senhor que vai fazer justiça, não é você. Por que Jonathan se apegou tanto a Davi? Porque viu que mesmo Davi seria o futuro rei, mas não tinha inveja, não tinha vingança no seu coração. Pelo contrário, amava seu pai, Saul. Como está a sua dignidade com Deus e a minha? Com seriedade? Com verdade? Porque é assim que Deus é testemunha. Quando eu e você tem verdade no coração. E Jonathan fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. Jonathan fez Davi jurar, porque o amava. Mas o amor entre eles era um amor sério, de crente.
um amor de verdade, não fingido. E disse Jonathan: amanhã é a lua nova, e não te acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. Jonathan combinando com Davi. E ausentando-te tu 3 dias, desce apressadamente e vai àquele lugar onde te escondeste no dia do negócio, e fica-te junto à pedra de Azel. Veja que Jonathan, sendo filho do rei, mas estava ali combinando com Davi. Como Davi ia fazer? Porque era necessário aquilo, porque Saul só esperava o momento de matar Davi. Mesmo nas perseguições, mesmo nas armações, quando você é fiel com Deus, quando eu sou fiel, quando somos leal, Deus coloca pessoas certas na nossa vida, Deus nos dá livramento, mas Ele precisa ver um coração reto e íntegro diante dEle. E eu atirarei 3 flechas para aquele lado, como se atirasse ao alvo. E eis que mandarei o moço, dizendo: anda buscar as flechas. Se eu expressamente disse ao moço: olha que as flechas estão para cá de ti. Tomam contigo e vem, porque há paz para ti. E não há nada, vive o Senhor. Veja o que ele disse, viu? Se eu expressamente disser ao moço: olha as flechas, então para cá de ti. Tomam contigo e vem, porque há paz para ti. E não há nada, vive o Senhor. Ele disse: se eu jogar as flechas para perto de ti com o moço, você pode vir, porque não vai ter vingança do meu pai. Porém, se disser ao moço assim: olha que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te deixa aí. O nome do Senhor estava o tempo todo naquele acordo. Eles falando como ia acontecer aquele negócio. Se as flechas para o outro lado, vai-te, porque o Senhor deixou tu ir. É necessário que a gente esteja com homens e com mulheres de Deus, que saiba orar, que saiba conversar, mas na conversa Deus tem que estar presente. E ele aqui disse: o Senhor deixa você ir, porque veja que conversa linda e séria com o Senhor presente. E quanto ao negócio de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. O que foi que eles falaram? Porque Jonathan pediu para que ele não esquecesse da linhagem de Jonathan. Se tivesse pessoas ainda da família de Jonathan, mesmo quando Jonathan falecesse, que Davi, como rei, usasse de benevolência. Isso são conversas de pessoas sérias. Compromisso, aliança com pessoas de Deus. Como está seu compromisso com Deus e com o próximo? E eu também. É assim que Deus honra. Nada de fofoca, nada de maledicência. Não, conversa de crente é sim, sim, não, não. Mas com verdade, com lealdade. E o Senhor honra. E escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo a lua nova, assentou-se o rei para comer pão. E assentando-se o rei, como das outras vezes, no seu assento, no lugar junto à parede, Jonatas se levantou e assentou-se, Abner ao lado de Saul, e o lugar de Davi apareceu vazio. Porém, naquele dia, não disse Saul nada, porque dizia: aconteceu-lhe alguma coisa, pela qual não está limpo, certamente não está limpo. O primeiro dia, Davi não foi sentar para comer comida com o rei. Mas o rei não disse nada, porque achou que Davi estava com problemas. Aquele que não gosta de mim, de você, ele muitas vezes nos julga pela aparência, por alguma situação. E fica feliz quando a gente não está bem, mas a gente deixa com o Senhor. Sucedeu também no outro dia, e segundo da lua nova, que o lugar de Davi apareceu vazio. Disse, pois, Saul a Jonathan, seu filho: por que não veio o filho de Jessé nem ontem, nem hoje a comer pão? Veja que aí Saul já achou algo estranho. Aí foi perguntar a Jonathan, porque sabia que Jonathan era amigo de Davi e que com certeza tinha algo para dizer. Ele esperava que ele dissesse algo negativo que estivesse acontecendo com Davi. Porque quando a pessoa não gosta do outro, infelizmente, só pensa ao contrário. Mas que eu e você possa perdoar e amar todos. E qualquer coisa deixa na conta do Senhor. Porque a vingança pertence ao Senhor, não a gente. Respondeu Jonathan a Saul: Davi me pediu encarecidamente que eu deixasse ir a Belém,
dizendo: peço que me deixe ir, porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade. E meu irmão mesmo me mandou ir. Se, pois, agora tenho achado graça em teus olhos, peço que me deixe ir para partir, para que veja a meu irmão, pois não veio à mesa do rei. Aquele acordo com Davi estava botando em prática. Veja o que é amigo, e ele estava arriscando, porque ele sabia. Ele tinha um coração bom, ele esperava que a mágoa de Saul, vamos dizer a inveja, já tivesse acalmado, mas não estava. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonathan e disse: filho da mulher perversa, rebelde, não sei, eu que tens escolhido o filho de Jessé para vergonha da tua, para vergonhar a tua e para vergonhar da nudez da tua mãe. Ele ficou irritado com Davi, com Jonathan, porque disse: por que você ajudou ele? Você é filho de mulher, você vai ser envergonhado. Veja o que ele diz. Então sucedeu a ira de Saul contra Jonathan, contra seu filho. E disse-lhe: filho da mulher perversa e rebelde, não sei eu que tens escolhido o filho de Jessé, para a vergonha tua e para a vergonha da nudez de tua mãe. Se tu está escolhendo Davi para ser teu amigo, o filho de Jessé, o qual vai ser rei para a tua vergonha, quer dizer, para tirar tua família do trono, porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem o teu reino, pelo que envia e traz nesta hora, porque é digno de morte. Veja o que ele diz. Nem tu estarás seguro, porque ele era filho de Saul, Jonathan. Seria o próximo rei. Mas Jonathan não estava preocupado com isso. Jonathan estava preocupado em obedecer a ordem do Senhor. Então respondeu Jonathan a Saul, seu pai, e lhe disse: por que há de morrer? Que tem feito? Então Saul atirou-lhe com lança para o ferir. Assim entendeu Jonathan que já seu pai tinha determinado matar Davi. Ele ali naquela hora disse: por que o Senhor está com tanto ódio de Davi? E o que é que ele merece? O que é que ele tem para ser morto? E aí ele viu claramente que seu pai queria matar Davi. Ele não fez um acordo com Davi para observar e ali ele não teve mais dúvida. Mas Jonathan era um homem bom, porque mesmo ele sabendo que seria o próximo rei, mas ele queria mostrar ao pai dele que Davi era uma pessoa boa. Não adianta, porque quando a pessoa está com mágoa, com rancor, ela só vê coisas ruins na pessoa, quando ela dá lugar ao adversário. Por isso Jonathan todo encolerizado se levantou da mesa e segundo dia da lua nova não comeu pão, porque se magoava por causa de Davi, porquanto seu pai o tinha humilhado. Já pensou como ele, Jonathan, era íntegro? E aconteceu pela manhã que Jonathan saiu ao campo no tempo que tinha ajustado com Davi, e um moço pequeno com ele. Então disse ao seu moço: corre aí buscar as flechas que eu atirar. Correu, pois, o moço, e ele atirou uma flecha que fez passar além dele. E chegando o moço ao lugar da flecha que Jonathan tinha atirado, gritou Jonathan atrás do moço: assim, não está porventura a flecha mais para ti de lá? Ali ele já estava dando sinal a Davi que não viesse, porque realmente seu pai queria matá-lo. Tornou Jonathan a gritar atrás do moço: apressa-te, corre, não te demores. E o moço de Jonathan apanhou as flechas e veio ao seu senhor. E o moço não entendeu coisa alguma, só Jonathan e Davi sabiam este negócio. Tinha um segredo entre eles. Só eles dois sabiam aquele enigma, aquele acordo. Tenha segredo. Se não tem amigos como a Jonathan, eu e você tem que ter segredo com o Senhor. Então Jonathan deu as suas armas ao moço que trazia e disse: anda e leva à cidade. Indo-se o moço levantou-se Davi ao lado do sul e lançou-lhe sobre o seu rosto em terra, inclinou-se 3 vezes e beijaram-se um ao outro e choraram. Então mais Davi chorou muito mais, porque eram grandes amigos. E disse Jonathan a Davi: vai-te em paz, e o que nos temos jurado ambos em nome do Senhor,
dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua descendência, seja perpetuamente. Então se levantou Davi e partiu. Jonathan entrou na cidade. Jonathan abençoou Davi para ele ir embora e disse: só não esquece do nosso acordo, porque se eu não estiver mais vivo, mas usa de benevolência com minha família. E ali Davi foi embora. Tenha um amigo de verdade, como Jonathan e Davi. Mas se você não tiver nem eu, saiba que o Senhor é nossa testemunha, na tua inocência e na minha inocência, como ele foi com Davi. Amém? Amanhã continuaremos no capítulo 21. Mas tenha integridade, porque assim Deus é a tua testemunha. Glória a Deus. Aleluia.